galera! Bem-vindo a mais uma aula de Geometria Analítica. Sou o professor Luiz Guilherme, né? E vamos dar sequência ao estudo de pontos que a gente tinha acabado na aula passada, falando de distância entre dois pontos. Resolvemos um exercício e agora nós vamos continuar nossa aula de pontos aí. Bom, então vamos lá. Veja bem. Se eu pegar três pontos quaisquer, vamos pegar um ponto qualquer. Quantas retas passam por esse ponto? Para um ponto qualquer passam infinitas retas. Pode passar essa, pode passar essa, pode passar essa, pode passar essa. Deixa eu grifar o ponto aqui que eu estou escolhendo. Então, por um ponto qualquer passam infinitas retas. Bom, se eu pegar dois pontos, quantas retas passam por esses dois pontos simultaneamente? Uma só. Então, quaisquer dois pontos que eu pego, eles estão alinhados, ok? Dois pontos distintos sempre definem uma única reta. Então, a maneira que você pensar aí, escolheu dois pontos, existe uma única reta que passa por eles, então a gente fala que esses pontos estão alinhados. Dois pontos estão alinhados sempre tem uma reta que passa por eles. E três pontos sempre estão alinhados? Bom, se eu pegar um ponto aqui nessa reta, por exemplo, obviamente que ele vai estar alinhado com esses três, porque ele está sobre a mesma reta que esses dois anteriores aqui. Mas e se eu fizer isso? Obviamente não existe uma reta que passa por esses três pontos ao mesmo tempo, né? Esses três pontos determinam um plano. Né? Eles são pontos não colineares, não tem uma linha que passa pelos três. Então agora nós vamos estudar aqui a condição de alinhamento de três pontos, né? Como que eu posso verificar, eu posso olhar para três pontos, dadas as coordenadas desses pontos, e descobrir se esses pontos estão ou não sobre a mesma reta. Tá? Então, a aula de hoje é a condição de alinhamento de três pontos. Bom, aí tem uma figurinha interessante que a gente vai estudar ela daqui a pouco. Tá? Eu tenho um quadrado aí, 8 por 8, né? E tenho duas figuras aí, dois triângulos e dois trapézios. Dois triângulos chamados de A, dois triângulos iguais, e dois trapézios iguais chamados de B, que se encaixaram nesse quadrado 8 por 8. Quando eu rearranjei essas figuras, ou seja, eu mudei elas de posição, eu continuei com os dois triângulos A iguais, que eram os triângulos da figura anterior, e os dois trapézios B também iguais da figura anterior, só que dispostos de forma diferente. Olha o que aconteceu. O quadrado, que tinha uma área de 64 unidades, passou para um retângulo que tinha uma área de 65 unidades, né? Então, será que a forma que eu dispus as figuras planas, eu ganhei uma unidade de área aí? Ou o que está acontecendo aí? Estranho isso, né? Eu não sei se alguém já deve ter visto isso, alguém brincando com isso nas redes sociais aí, com barra de chocolate e tal, mas tem uns probleminhas bacanas. Nós vamos entender daqui a pouco o que acontece com esse problema aí. Então, vamos lá. Condição de alinhamento de três pontos. Eu tenho três pontos aí que eles estão alinhados, os pontos A, B e C. Deixa eu chamar as coordenadas aqui, né? A gente sabe que um ponto tem coordenadas. Então, o ponto A eu vou chamar de x1, y1, como a gente já está acostumado. O ponto B de x2, y2. E o ponto C de x3, y3. Bom, quais são as condições que a gente tem que ter sobre as coordenadas desses pontos? A, x1, y1, B, x2, y2, C, x3, y3. Quais são as condições que a gente tem que ter sobre as coordenadas desse ponto para que eles estejam alinhados? Bom, se a gente olhar para isso aqui, ó, deixa eu desenhar para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar esse triângulo, ok? Eu sou uma negação em reta aqui, e esse triângulo. Obviamente que esses triângulos, eles são retângulos. E por paralelismo, esses ângulos, eles são iguais também, né? Esse ângulo aqui, ó,
é igual a esse ângulo aqui. Então, esses dois triângulos são semelhantes, né? Pelo caso ângulo-ângulo, a gente tem triângulos semelhantes aí. Vamos colocar essas distâncias aqui. Aqui a gente tem x2 menos x1. E aqui a gente tem y2 menos y1. Bom, aqui a gente tem x3 menos x2. E aqui em cima a gente tem y3 menos y2. Aplicando, então, a semelhança nesse triângulo, o que a gente vai ter? Bom, esses dois ângulos, obviamente, são iguais. Dados dois ângulos de um triângulo igual, o terceiro tem que ser obrigatoriamente igual, porque a soma tem que dar 180. Então, vamos lá. Vamos aplicar nossas relações de semelhança aí, né? Bom, oposto ao ângulo azul no triângulo verde, x2 menos x1. Está para oposto ao ângulo azul no triângulo amarelo, x3 menos x2. Semelhante, igual, forma uma proporção. Oposto ao ângulo vermelho no triângulo verde, y2 menos y1. Oposto ao ângulo verde no triângulo amarelo, y3 menos y2. Multiplicando cruzado, a gente chega na seguinte relação. x2 menos x1, que multiplica y3 menos y2, é igual a x3 menos x2, que multiplica y2 menos y1. Fazendo a propriedade distributiva, a gente vai ter a seguinte coisa. x2y3 menos x2y2 menos x1y3 mais x1y2. Igual. Do outro lado, x3y2 menos x3y1 menos x2y2 mais x2y1. Bom, x2y2 pode cortar com x2y2 desse lado. Ok? E aí vamos arrumar aí essa equação aí, ok? Então vamos lá. Aqui a gente pode arrumar. Vou colocar aqui o x1y2 primeiro, x1y2 mais, tudo que tem x1 eu vou passar para cá. x1, então, esse aqui já foi embora. Menos x1y3. Então, esse também já foi embora. Mais x2y3. Esse também foi embora. E agora eu vou trazer esses caras para cá, tá? Menos x2y1. Tá aqui. Mais x3y1, esse aqui passou para lá com sinal trocado, menos, que é x3, x3y2, passei tudo para lá, esse aqui é igual a zero. Então, pronto. Aqui a gente tem uma condição de alinhamento. Eu preciso que esses produtos aqui, a soma deles, né, sejam todas iguais a zero. Isso é a nossa condição de alinhamento de 3 pontos. Ah, professor, é muito difícil eu decorar essa fórmula aí. Realmente é muito difícil. Mas se a gente olhar esse produto com essas somas, eu consigo colocar elas dentro de uma coisa que a gente aprendeu lá no segundo ano, que é um determinante. Né? Então, aqui vai estar, na próxima apresentação, aí vai estar um jeito prático de você verificar se 3 pontos são alinhados ou não. Então, é isso aí, ó. Dados os pontos A, x1, y1, B, x2, y2 e C, x3, y3, esses pontos estão alinhados se e somente se, então a gente tem uma relação de ida e volta aí, tá? Se o determinante for, olha como é que é esse determinante, ó. Eu coloco as entradas do ponto A com o número 1, as entradas do ponto B com o número 1, as entradas do ponto C com o número 1. Esse determinante tem que ser igual a zero.
Se a gente fizer esse determinante aqui, a gente vai ver que o resultado é exatamente igual ao eu obtive anteriormente, ok? Então, vocês lembram como é que faz esse determinante? Quem não lembra, volte em aula de determinante para dar uma olhadinha, tá? E eu quero que vocês façam isso aí como uma tarefinha. Calcula o determinante dessa matriz aí e verifica com o resultado que a gente obteve no slide anterior, ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula que vem com um exemplo. Esse exemplo aqui, o que está acontecendo com essa figura aí? Eu vou resolver na próxima aula e espero vocês lá. Um abraço e até a próxima.